Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Rogério, né, para a gente falar um pouco sobre aí o material que a gente viu essa semana, que envolve os prazos médios de pagamentos e o cálculo do capital de giro e da necessidade de capital de giro das empresas. Então, eu vou aqui abrir a planilha mais uma vez e mostrar para vocês como que isso se relaciona e como que esses conceitos eles são assim mais dinâmicos quando mostrados de uma forma mais aí é, ilustrativa, digamos assim. Então, novamente estamos aqui, olha. Voltamos àquele panorama que vimos agora há pouco, certo? O que isso que nós temos lá, então, um balanço patrimonial e uma DER, né, demonstração do resultado do exercício, aonde temos um faturamento, então, de 1.200.000 reais ao longo do período e temos um lucro líquido de 35.907 reais. No entanto, foi possível ver que não temos nenhuma disponibilidade financeira aqui, né? E que temos um empréstimo de curto prazo, ou seja, um passivo circulante financeiro de R$ 82.630 reais. Portanto, um saldo de tesouraria negativo, né? Então, muitas vezes o empresário, né, o gestor, o dono da empresa, ele não tem o conhecimento dessas ferramentas, ele não tem um assistente que possa assessorá-lo, ele não tem um consultor, ele não tem um domínio dessas ferramentas, ele muitas vezes chega no ano seguinte e fala, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos que vender mais, porque nós estamos vendendo, mas não está dando certo, não está faltando dinheiro, então a gente tem que vender mais, vamos vender mais, e aí ele vai lá e estipula uma meta de vendas aí, vamos supor, de 2 milhões de reais. E aí, no final do ano, vamos supor, então, que ele conseguiu atingir essa meta e faturou os 2 milhões de reais que ele projetou, então, para o cenário de 2012. O que que ocorre, gente? Proporcionalmente a esse aumento, né, a previsão orçamentária também, ela vai fazendo as correlações com os percentuais que vão incidir em cima dessa receita de vendas, né? Então, vai ter o abatimento dos impostos, aí você tem a receita líquida, o custo da mercadoria vendida também vai aumentar, porque ele vendeu mais, então ele teve que ter mais mercadoria disponível, o lucro bruto aumentou, né? Despesas operacionais também aumentaram, ou seja, na previsão orçamentária, tudo isso é conjecturado, tudo isso é previsto. Mas, ainda assim, ele obteve um lucro, então, de 85 mil reais ao final do período. Foi um lucro de 50 mil reais a mais. Mas aí nós vamos lá ver qual que é a disponibilidade financeira dele e podemos perceber que ele também ficou sem nenhuma disponibilidade financeira. E que o seu passivo financeiro circulante, ele aumentou, né? Ele quase triplicou. Então, se antes a empresa precisava recorrer a empréstimos de curto prazo no valor de 82 mil, mesmo vendendo mais, ela teve que recorrer agora a 211 mil. Então, isso mostra que o seu saldo de tesouraria ele ficou muito mais deficitário, né? Apesar de ele ter vendido bem mais do que no período anterior. O que que isso significa, então, pessoal? Que se ele não fizer nenhuma alteração nos seus prazos médios de pagamento, recebimento e estocagem, pouco vai adiantar ele aumentar o seu faturamento ou a sua receita de vendas, porque ele vai continuar com o mesmo problema. E esse problema ele vai aumentar na mesma proporção que as suas vendas. Então, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele acha que para resolver o problema dele basta vender mais. E muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não está no faturamento, e sim, né, nos prazos médios. Tá? Às vezes, ele fica também procurando aqui nas despesas uma forma de reduzir essas despesas, né? Às vezes procurando fornecedor mais barato, às vezes contratando funcionário mais barato,
ou dispensando funcionários e sobrecarregando outros, mas ainda assim não vai resolver, né? Porque o cerne do problema está onde? Nos prazos médios de pagamentos. Então, com isso a gente pode perceber a relevância desses conceitos que nós vimos essa semana em sala de aula, que muito mais vale você aprofundar os seus conhecimentos em cima dessas questões de prazos médios e capital de giro, porque isso vai influenciar diretamente aonde? Na saúde financeira da empresa. Então, vale a pena, né, a gente observar com carinho isso, porque para uma gestão financeira coerente, né, e assim efetiva, eficaz, eficiente, nós temos que, primeiro de tudo, verificar como está composta, então, essa tabela aqui, que mostra o quê? O recebimento de vendas, estoques, fornecedores. Lembrando que os impostos, salários e contas a pagar, dificilmente a gente consegue mudar, né? Essa é uma realidade que ela se faz presente todos os meses. Então, e são obrigações pontuais. Você não consegue mudar a cobrança de uma conta de luz ou a periodicidade com que você paga uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de aluguel, os salários, né? Os encargos que incidem sobre salários e vendas, nada disso. Tudo isso já é previsto em lei. Então, sobra para você, como margem de manobra, o quê? Você negociar com fornecedores, você antecipar suas vendas, se for possível, o recebimento das suas vendas, e trabalhar com os seus estoques. Então, se a gente fizer a mesma coisa que fizemos na demonstração anterior, reduzindo o seu prazo médio de estoque, né, para 45 dias, isso já vai significar, né, uma grande melhoria. Agora, se você, mas ainda assim não resolve o problema, né? Então, você vai ter que aqui negociar com seus fornecedores, né? Na verdade, aqui nós vamos pôr, então, 60 dias de estoque, diminuímos um mês, e vamos com os fornecedores ampliar em 15 dias o nosso prazo de pagamento, fazendo com que o prazo médio, então, para pagamento das compras fique em 45 dias. Então, também não resolveu, né? Então, nesse caso, onde você aumentou muito o seu faturamento, você precisa aí de uma manobra mais eficiente, né? Talvez, se você equiparar o pagamento dos seus fornecedores com o recebimento das vendas, isso pode melhorar. Vamos ver aqui, então, se a gente ampliar para 60 dias o pagamento dos fornecedores. Então, veja que aqui agora já melhorou a situação, né? Nós tivemos aqui um lucro em cima desse faturamento, e esse lucro já eliminou, então, a necessidade de empréstimos de curto prazo para o financiamento das operações. E você tem ali, então, né, um saldo disponível em caixa e bancos de R$ 22.000. Então, veja que, na medida em que você detém, se apropria do conhecimento dessas ferramentas aqui, desses indicadores, você já consegue fazer projeções, né? E isso vai refletir numa melhora da saúde financeira da empresa, né? Então, é muito importante, né, a gente trabalhar em cima desses conceitos, desses fundamentos, porque, como administradores, né, vocês podem aí ter um destaque, né, uma relevância junto aos seus superiores, junto à área de atuação que vocês têm, uma vez que vocês consigam demonstrar isso para o interessado, né? No caso, pode ser o dono da empresa, pode ser o seu superior imediato, ou pode ser até você mesmo, caso você venha a ser um empreendedor. Tá bom, pessoal? Então, eu espero aqui, com essas duas demonstrações, ter aí feito uma ilustração em cima do que a gente viu em sala de aula, e a gente continua, então, no próximo encontro presencial, a tecer comentários e fazer as projeções em cima desses cenários, desses indicadores. Ok?
Então, eu vou encerrando por aqui mais uma vez. Muito obrigado e até breve. Um forte abraço a todos.